tarde a todos. Einar Junior Toaster, Diego Spock, House Sounds, Encontro-se no Sistema, terceira edição. Estamos aqui, família. Vou dizer para vocês que é um prazer mensurável estar aqui com vocês. Falar sobre reggae, cultura sound system, áudio. É uma parada que eu gosto muito, que eu amo muito. Foi uma parada que foi por causa do reggae que eu fui atrás desse tipo de conhecimento. E para mim vai ser uma honra e um prazer compartilhar aqui com vocês, certo? Quer dar um salve aí, Marlon? Opa, agradecendo também para todo mundo aí que tá aí presente. House Sounds, por mais uma vez aí fazer uma conexão bem louca com a gente, fortalecendo. E é isso aí, vamos começar o Encontre-se no Sistema 3. Hoje o Encontre-se no Sistema 3 é meio que focado em você aprender um pouco mais como equalizar um sistema de som, construir ele, manter ele funcionando com qualidade, de uma forma que seja mais focada pro pessoal de gueto mesmo, que qualquer um pode ir lá comprar um sound pronto, ligar na tomada, vai funcionar lá com seu pendrive celular perfeitamente, mas para você chegar a construir um sistema de som, são tantas variáveis que você tem que, pelo menos, entender o básico, que é mais ou menos o que a gente vai passar para vocês hoje. Yes, aí. Então, família, vocês estão conseguindo enxergar a tela aqui? Sim, não, mais ou menos? Dá para ver, se quiser pode chegar mais perto aí, certo? Aí é o seguinte, para quem não me conhece, eu sou o Mauro Junior Toaster. Eu comecei a frequentar os bailes Sound System lá para 2007, 2008. E quando eu me encantou realmente, assim, né? Você vê aquele monte de caixa funcionando, altão, reggae. Eu fui atrás, aí eu tive um coletivo que a gente parou as atividades em 2017. Mas assim, tudo tem um... Eu comecei no reggae também, tinha uma banda que chama Força da Paz. E eu ficava ali na mesa de som, jogando uns efeitos, assim, pra deixar o som meio dub e tal. Aí eu comecei também a improvisar no mic. E tinha um irmão que tocava um trompete, aí um amigo me deu um trombone, eu comecei a aprender as notas, assim, então eu tenho essa pegada, assim, mais musical mesmo, assim, né? E o Sound System é uma parada muito da hora, porque, assim, tudo tem um começo, né? Esse aqui foi um dos primeiros bailes que eu fiz junto com um camarada. Eu tinha só essas duas caixas do meio aqui, as outras eram dele, então... Tinha um dia que eu também não sabia nada e hoje em dia eu sei, mas assim, a ideia principal que eu quero passar pra vocês, família, é que o conhecimento, se você investe e você corre atrás, ele fica com você pra sempre, tá ligado? Ninguém tira de você. Então, áudio tem a ver muito com física, assim, né, do som e tal. E às vezes a gente, por causa da escola, assim, não tinha uns professores de matemática sem método ou sem física, fica com medo, assim, né, de correr atrás. Ah, eu não sei, já era, eu não quero aprender. Mas eu acho o Sound System uma parada muito legal, porque através do sistema de som você consegue compreender e entender o que é o som e as paradas, certo? Esse aqui foi o meu primeiro sistema de som que a gente montou lá em 2015, 2011, 2015 se eu não me engano. Não, antes. Foi... Já nem lembro mais, família, mas esse aqui foi o primeiro formato do meu sistema de som, certo? Quando a gente fez, a gente tinha o dinheiro só pra fazer as scoop. Aí, mano, com as madeiras que sobrou, dá pra fazer o médio grave? Ah, dá pra fazer o médio grave. Aí, o que sobrou de madeira aí? Dá pra fazer os médio agudo? Dá pra fazer. Aí a gente fez de 10 polegadas aqui, com os retalhos do que sobrou as de 10, a gente fez as cornetas Twitter. Conclusão, primeiro baile que a gente fez, a gente queimou os médios agudos, porque era muito grave e muito médio, quer dizer, muito subgrave e grave, pra pouco médio agudo e médio. E aí, com o passar dos anos, a gente foi mudando, vamos pegar agora uma corneta de Aí depois a gente começou a usar, depois colocamos mais Twitter, aí depois a gente começou a usar umas caixas ativas. Aí a gente foi evoluindo, até chegar no último formato que a gente teve, que foi esse daqui, assim, que a gente já usava 4 médio agudo de 15, que era para não faltar com as caixas grandes, tá ligado? O Spock também, eu peguei umas fotos dele aqui, o sound dele antes de estar nesse formato aqui já teve vários formatos. Aí, ó, esse é um mais recente, tem uns mais antiguinhos também. Porque assim, é uma parada, família, que áudio você vai aprendendo com o tempo mesmo, só testando. Quanto mais tipo de equipamento você conhecer, melhor você vai ser. Esse equipamento tem um som, essa marca de falante tem um tipo de som. E é uma parada que só com os anos mesmo você vai conseguindo, assim. Mas tem que dar as caras e tentar, certo? Aí, o que eu quero falar pra vocês hoje é que eu e o Spock, esse ano a gente participou de um projeto muito legal na Casa de Cultura da Vila Guilherme.
onde a gente falou, ficamos 8 meses, que a gente falou uma vez por semana, a gente fazia uma aula, um encontro sobre cultura sound system e construção de sistema de som. A gente construiu esse sistema do Moog Sounds lá, o Spock meio que pré-montou as caixas e a gente foi finalizando as caixas e demos um acabamento lá na Casa de Cultura com os alunos. E ano que vem vai abrir uma nova turma, então já é um convite para vocês aí, se vocês quiserem vir conhecer lá, a gente vai fazer de novo essa vivência, certo? Aí hoje eu vou meio que juntar algumas das aulas e sintetizar no tempo que a gente conseguir para passar alguns conhecimentos para vocês. Isso aqui foi o primeiro alto-falante do mundo, 1920. Quem construiu foi o Edward Kellogg e o Chester Rice. E esse alto-falante que ele fez aqui já tem quase 90 anos. Mas a estrutura e o jeito que ele funciona se mantém até hoje, assim, porque é uma tecnologia que eles não mexeram muito. Ou seja, é muito eficaz esse tipo de equipamento, né? Mas aí como é que um alto-falante funciona? Se você pegar um fio de cobre e você passar um ímã dentro dele, você consegue ver que esse ímã, na hora que ele passa ali, ele gera se você medir num multímetro, ele vai dar um sinal ali, um sinal muito baixo de eletricidade. O campo eletromagnético do ímã no fio, quando você liga o positivo e o negativo, vai fazer o multímetro mexer. E o microfone, ele é igualzinho um alto-falante, ele tem um ímã, ele tem uma membrana, e aí quando eu falo, o som da minha voz mexe essa membrana, transforma em eletricidade. Dentro daquela caixa de som tem um pré-amplificador com um botão, que quando você vira o botão, você está alimentando eletricidade nesse circuito. E aí aquele sonzinho que era bem pequenininho, que estava aqui, ele pré-amplifica e você consegue, e chega num nível que é escutável, audível, assim, né? E isso aqui é o que acontece no alto-falante, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. É exatamente isso que acontece. E aí, em instrumento musical, tem aqueles captador. O captador ele é a mesma coisa que um alto-falante, ele tem um ímã, tem várias voltas ali de um fio de cobre. A hora que você toca a corda do baixo, o baixo vai vibrar, ele vai fazer a mesma coisa. É o que a gente chama de transdutor, porque ele transmite o som físico em eletricidade. Ele meio que faz essa tradução, assim, né? E aí, o que é o som? Pra vocês, assim, quem arrisca dizer o que é o som? Ondas. Onda sonora. O que é uma onda sonora? A frequência? Frequência? O que mais? Frequências e frequências. Frequências e frequências, isso mesmo. Então, ó, eu peguei aqui a definição de um dicionário. Antigamente, antes do Bolsonaro, o dicionário era o pai dos burros, né? Agora, mas ó, segundo o dicionário, a definição que ele fala é assim: movimento vibratório de um corpo sonoro que se propaga no ambiente, impressiona o órgão da audição, som agudo, som grave, emissão da voz. Quando um corpo sonoro é tangido, suas diferentes partes experimentam imediatamente um movimento de vibração. O ar que cerca os corpos participa desse movimento e forma em volta dele ondas que atingem o ouvido. O ar é, pois, o principal veículo do som, que se propaga com uma velocidade de cerca de 340 metros por segundo. Os líquidos transmitem-o com mais rapidez. A velocidade dele na água é de 1 segundo 425 milésimos por segundo. Nos sólidos, a velocidade dele é ainda maior. O som não se transmite no vácuo e sua intensidade aumenta ou diminui proporcionalmente à pressão do gás que o transmite. Quando as ondas sonoras encontram um obstáculo fixo, elas se refletem, e nessa propriedade é que se fundamenta a teoria do eco. Os sons perceptíveis têm uma frequência compreendida entre 20 e 20 mil períodos por segundo. Os infrassons têm uma frequência inferior a 20 e os ultrassons superior a 20 mil. Então, só no dicionário tem um curso de áudio aqui explicando sobre o que é o som, mas eu vou dar mais uma quebrada para a gente entender. Esse aqui é um livro, quem quiser pesquisar mais, chama Manual Prático de Acústica do Solon do Vale. Tem o PDF dele na internet. Depois, se vocês quiserem pesquisar, é só baixar, ler e tal, que ele explica de uma maneira bem legal. Ele era um cara que ele era super técnico, assim, mas ele fez esse livro justamente para poder explicar com uma linguagem mais musical, assim, para quem faz som mesmo, e fica mais fazendo som do que no laboratório, tá ligado? Mas é um livro muito massa. E aí, assim, né,
que a gente compreende como um som? Esse cara aqui foi o Heinrich Rudolf Hertz. E ele meio que descobriu que as ondas de rádio existiam antes da galera inventar o rádio. E aí quando ele morreu, o pessoal, em vez de usar ciclos por segundo, que é quando o som sobe e desce, começou a usar o nome dele de Hertz, porque ele morreu cedo, tá ligado? Ele descobriu a parada, nem viu as paradas acontecer, então a galera fez essa homenagem pra ele. E aí, assim, o espectro sonoro, a gente pode dividir ele de várias e várias formas. Sound system, geralmente, a gente divide em grave, médio grave, agudo, médio agudo e agudo. Mas você pode dividir ele de diversas formas. Então, ó, de 20 Hz a 63, aqui tá subgrave, de 63 a 250 Hz. Grave, de 250 a 640, médio grave, 640 a 2500 Hz, médio, de 2500 a 5000, médio agudo, de 5000 a 20.000, super agudos ou agudos. Aí aqui, ó, é a nossa audição humana, de 20 a 20.000. Infrassom, quem escuta é só elefante, topeira, seres que tem uma massa grande, assim, que vive no solo, assim, que escuta, que é uns sons que é muito grave. 20 Hz, muito difícil você ter um sistema de som que consiga falar 20 Hz. Geralmente começa a falar a partir de 30 Hz. É um som que é muito grave, você mais sente do que escuta, assim, né? Isso, é cachorro e gato, ó, de 20.000 pra cima. De 20.000 até 40.000, os cachorros e gato escutam. A gente não escuta, é um som que pra gente não escuta. E aí acima, os sons supersônicos, que é golfinho, morcego, só eles que conseguem escutar esses sons. Aí, hoje, uma das paradas que eu quero ensinar pra vocês é como ler um gráfico de frequência. Alguém que já jogou Batalha Naval? Vocês conhecem esse jogo, Batalha Naval? O jogo Batalha Naval é assim, você coloca os seus naviozinhos no campo e o seu amigo que vai jogar contra você coloca no dele e você tem que adivinhar. Aí você sempre tem que falar a letra e o número. Pronto, ó, 9H. Tinha um barquinho aqui. Pra você, isso na matemática chama função parábola. Parece que é um negócio super difícil, tá? Mas na verdade é igualzinho Batalha Naval. E para você ler um gráfico de frequência é a mesma coisa. Aqui no gráfico você vai ter as frequências e aqui a amplitude em decibel. Isso aqui é um gráfico de frequência de um monitor de estúdio. Então você consegue ver que ó, em 1000 Hz ele tem um calombinho. Aqui para baixo de 60 Hz ele já não tem nada, porque é para você usar um subwoofer. O subwoofer que vai falar essas frequências daqui e tal. Isso aqui é um gráfico de frequência de um microfone. Então dá pra ver que ó, os sons muito grave e muito médio, você não quer que o microfone pegue. A voz das pessoas ela é mais médio aguda. Então o fabricante já faz o microfone focado nesse tipo de frequência aqui. Peraí que eu vou ter. Ok, e aí num sistema de som você tem, cada falante é para uma faixa de frequência específica. O subwoofer é para os graves, olha aqui no gráfico a resposta dele. Mid-range ou um falante de médio, ele não vai falar nem o grave nem os agudos, vai ficar focado mais no miolo aqui. E o agudo a parte de cima. Então, ó, por exemplo, a frequência de 300 Hz, o falante de grave vai falar mais. 1500, o falante de grave vai falar um pouquinho, o de médio vai falar um pouquinho. 5000, o de grave vai falar muito pouco, o agudo vai falar mais, o médio vai falar mais um pouquinho. 10.000, só o tweeter e um pouquinho do de médio. Então, num sistema de som, é isso que você faz. Pros falantes, para a frequência de sub, você vai usar um falante de 15 ou de 18. Para um falante de médio grave, você já pode usar um de 12 ou um de 10. Para daqui de 1000 Hz até 6000, você usa uma corneta. E do agudo, você já vai usar um tweeter para cobrir esse espectro aqui com cada falante na seu local certinho. Aí, vocês já provavelmente já devem ter ido na virada cultural, certo? Por que na virada cultural eles não usam um sistema assim para sonorizar o som para aquele monte de gente? Eles usam esse tipo de sistema que chama Line Array. Porque assim, teve um festival em 1969 que chama Woodstock, vocês já ouviram falar? Um festival dos hippies, durou 3 dias, um monte de banda, a galera quebrou a barricada, foi mais de 1 milhão de pessoas de graça, invadiu, foi um festival histórico.
Nesse festival foi a primeira vez que eles começaram a suspender as caixas de som. Deixaram ela no alto. E porque eles deixaram ela no alto e colocaram uma em cima da outra, para que era para cobrir uma área maior, para o som ir mais longe. Assim. Mas antes desse tipo de tecnologia, foi uma parada que eu descobri, eles usavam um outro tipo de tecnologia que chama sistemas modulares. Que se vocês reconhecerem essas caixas aqui, é as mesmas caixas que a gente usa para sound system. Cada caixa era voltada para uma região de frequência e elas eram empilhadas uma em cima da outra, não era erguida e pendurada no alto, assim, né? E assim, o que é uma caixa de som? Se vocês pegarem um alto-falante, tirar da caixa e ligar ele direto na potência, você vai ver que sai um som na frente e um som atrás do alto-falante. E quando você fecha, quando você acopla ele numa caixa e fecha, dependendo do tamanho da caixa e da litragem da caixa, você vai mudar a frequência de ressonância. E aí, o que é a ressonância? A definição que eu encontrei aqui, ele fala assim: em física, ressonância é o fenômeno em que um sistema vibratório ou força externa conduz outro sistema a oscilar com maior amplitude em frequências específicas, conhecidos como frequências ressonantes ou frequências naturais do sistema. Nessas frequências, até mesmo forças periódicas pequenas podem produzir vibrações de grande amplitude, pois o sistema armazena energia vibracional. O que isso quer dizer? Que eu tenho uma frequência de ressonância, você tem uma frequência de ressonância, todo mundo tem uma frequência de ressonância. Essa caixa tem uma frequência de ressonância. O carro ali tem uma frequência de ressonância. A casa das pessoas ali também tem uma frequência de ressonância. E geralmente ela é uma frequência grave. Porque todo o sistema e todas as coisas, elas têm uma frequência que, se ela fica sintonizada, ela vai vibrar. Se a gente ligar o som aqui, aquele banquinho vai ter uma frequência que vai fazer o banquinho andar. Se você colocar a mão na mesa, assim, a mesa começa a vibrar e tal. Isso é o fator de ressonância. Quando você fecha um falante numa caixa, você está conduzindo aquele falante a vibrar naquela frequência. Você tem um maior aproveitamento, porque se você tira o falante, o som vai sair da frente e da trás dele, o som não vai ficar tão alto. Mas você acopla ele na caixa, por causa do tamanho dela e do projeto que ela é feita, ele tem essa ressonância e o som vai pra frente, assim. O som também sai atrás da caixa. Você vai atrás da caixa, você vê que o som sai. Mas quando você faz ela, você faz para que todo o aproveitamento do som saia na frente da caixa, assim. Igual, ó, vocês já fizeram aquele teste que você pega uma taça e molha o dedo e passa em volta e faz aquilo lá é a frequência de ressonância da taça. E assim, isso aqui é um catálogo de caixas de som da JBL dos anos 70. Então era a tecnologia que tinha para você fazer caixa. Era esses paredão assim, igual a gente usa para fazer show. Tá vendo? Tem só voz e violão aqui, mas como é um show grande, os caras colocavam um sistema de som gigante que era para as pessoas poderem ouvir. Ó. Igualzinho o Sound System, tá ligado? E aí, assim, um dos maiores sistemas que teve foi de uma banda que chama Grateful Dead, que eles durante 2 anos fizeram uma turnê antes de inventarem essas tecnologias de line array, que era gigante, era muita caixa. Não sei se vocês conseguem ver, quem quiser pode vir ver aqui de perto, assim. Eram muitas e muitas caixas. Aí, por exemplo, aqui era só para voz, aqui era só para o baixo, aqui era só para teclado. Só que era caríssimo, assim, precisava de uma equipe de, 20 pessoas para ligar a todo lugar que eles mandavam, o pessoal mandava embora depois, porque o som era muito alto, era demais. Então meio que era meio impraticável, assim, mas quem foi nesse show fala que era uma parada incrível, assim, né? E aí, assim, como que funciona um line array? Esse aqui foi o primeiro sistema de line array que fizeram. Eles pegam todos os alto-falantes e deixam um do ladinho do outro, assim, numa caixa dessa. Só que aí, se você pega e empilha várias, assim, num ângulo, e ergue esse sistema, o que acontece? Isso aqui é como se fosse só, acho que eram 3 caixas. Aqui é só 3 caixas de som. Isso aqui é o quanto de som estava dispersando. Aqui é 20 caixas. Tá vendo a zona vermelha aqui? É onde mais tem som. O que significa? Quando você acopla todos os falantes assim, eles saem como se fosse um falante só. Porque naturalmente um som acopla no outro e sai como se fosse um só. Tá vendo aqui nessa animaçãozinha aqui? Esse aqui é como se fosse o grave, esse é o médio grave, o médio agudo e o agudo. Mas tem uma hora que eles saem todos juntos. Quando sai todos juntos é a mesma coisa, ó, empurra a minha mão. Se eu empurro minha mão contra a sua, fica parado. Mas se nós dois empurrar pra cá, empurra com o dobro da força. Sacou?
E aí, o que a galera percebeu na Jamaica? Mesmo quando inventaram, já tinham inventado o Line Array, eles falaram assim, não, mano, essa tecnologia pra nós tá bom. Porque eles não querem fazer som pra 1 bilhão de pessoas, igual no Lollapalooza. Você quer ter umas caixas que é pra galera dançar perto das caixas mesmo. Você não quer fazer som pra 50 mil pessoas e tal. Isso não quer dizer que com o sistema de som você não vai conseguir sonorizar um evento grande. Você consegue, mas é uma outra proposta. Aí, ó, isso aqui é as scoop original da JBL. Era de 15 centímetros e fazia parte do catálogo deles de sonorização. Que no reggae, tradicionalmente, se usa essas caixas, que são as scoops, né? Que elas têm um som que é meio que só delas, assim, que pro reggae funciona muito bem. E a galera usa até hoje, assim, mesmo os sistemas mais modernos. Isso aqui é um outro exemplo lá que eu estava explicando do você aproveitar o som que sai de trás do falante. Isso aqui, se você pegar uma caixa dessa e cortar lá no meio, por dentro ela é assim, ele tem esse caracol, e aí o som que sai de frente também sai, e o som que sai de trás, você joga ele faz esse caminho aqui e ele joga para frente junto. E aí hoje em dia, tem gente que ousa um pouco mais e faz uns sistemas de som com uma cara mais moderna, mas tem gente que prefere ter sistema com uma cara mais antiga. Aqui também tá vendo que tá bem acopladinho, ó, é só 2 tipos de caixa, tudo junto. Esse aqui é um Qualitec sistema de som, todo fechadão, todas as caixas, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Lacradão, tudo empilhado um no outro. Aí, mas tem outros modelos aqui, ó. E aí hoje eu também ia falar sobre equalizador, que assim, existem vários tipos de equalizadores. Geralmente, esse aqui foi o primeiro equalizador da história, que chama Pultec. É um equalizador valvulado. E assim, o equalizador, por exemplo, tem o som, quando a galera estava desenvolvendo os equipamentos de áudio, tipo, tem a minha voz, tem a voz dele. Eles queriam alterar a curva da resposta de frequência daquele microfone, daquele instrumento, e eles perceberam que eles podiam fazer isso eletronicamente. E aí eles desenvolveram os tipos de equalizador. Geralmente mixer de DJ tem só agudo, médio e grave. Eles usam um tipo de equalizador que chama picking, que assim tem uma frequência central ali e ele levanta só aquela frequência lá. E você só consegue descobrir se você olhar no manual, porque geralmente não vem escrito qual frequência é aquela que você está mexendo. Depende da mesa, assim. Aí existe o equalizador que é semiparamétrico. Você escolhe o quanto você quer aumentar, mas ele também tem um botão que você escolhe a frequência que você quer aumentar. Eu quero aumentar 1000 Hz. Você vem aqui, escolhe 1000 Hz e aumenta. E aí também tem o tipo de equalizador que é o shelf, ou prateleira, que chama. Tem uma frequência lá, por exemplo, 12.000 Hz. A partir daquela frequência, ela e todas as outras vão subir junto. É um outro tipo de equalizador. E existe o equalizador full paramétrico ou paramétrico completo, que ele é como se fosse um equalizador picking, só que você escolhe o quanto você quer aumentar, a frequência que você quer aumentar, e ele deixa você escolher a largura de banda. Que é tipo, eu quero aumentar só aquela frequência ou eu quero aumentar ela e as outras que estão do lado, assim. E aí ele te dá mais esse controle, assim, né? Aqui, eu não sei se dá pra ver nesse gráfico aqui. A frequência, quanto você quer, e aqui a largura de banda. E também existem os equalizadores gráficos, que eles pegam o espectro do som, você pode, dependendo do equalizador, ele divide o espectro em 10, 12, 16 até 31 bandas. Ele vai ter a largura de banda fixa e o ganho, só que para cada frequência ele vai dividindo o espectro em 31 vezes, em 12 vezes e 15 vezes. E aí você escolhe e vai modelando, assim, esculpindo assim, o som como você quer, né? E aí, por que a gente equaliza o som? Qual é a necessidade? Para que a gente faz isso, né? Um dos motivos é a acústica. Que é assim, isso aqui, não sei se vocês conseguem enxergar direito, assim, tem um alto-falante. Se o som está bem de frente para uma parede, obrigado. Se o som estiver bem de frente para uma parede, o som vai bater na parede, e a hora que ele bater na parede, ele vai voltar. A hora que ele volta, ele volta invertido, e vai acontecer aquele negócio que a gente está falando. Um som vai puxar para baixo e o outro vai puxar para cima.
o som não vai sair. E conforme ele vai fazendo isso, cada frequência que ele faz isso, ele cria um negócio que chama filtro pente. Que se você analisar a frequência daquele sistema que ele está fazendo no gráfico, em uma frequência assim ele vai estar cancelando essa frequência aqui. E aí, 3 vezes essa frequência vai cancelar também. 5 vezes, 7 vezes, 9 vezes, 11 vezes, 3 vezes. Aí se você analisar o gráfico, fica parecendo um pente, assim, com vários dentes. Então a primeira coisa que você equaliza é para você arrumar esse filtro de cancelamento que acontece em qualquer lugar. Não tem para onde fugir. Outra coisa que pode causar cancelamento também é, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, tem um palco, isso aqui é o retorno do baterista e isso aqui é a caixa de som do show. Se você está assistindo o show daqui, o som que sai do retorno do baterista vai chegar primeiro na sua ouvida do que esse que está de lado. Então, na hora que uma onda bater com a outra, vai ter cancelamento também. Então, o equalizador é justamente para arrumar. Mas aí, como é que você faz para arrumar sem o equalizador? Só com tratamento acústico. Ou você tem que colocar material que absorve o som nas paredes do clube, do lugar que está fazendo. Ou você pode colocar um difusor, porque quando o som está refletindo, a hora que ele bate e reflete, ele pode voltar ou mais alto do que o som original, ou no mesmo volume. E aí essas reflexões vai causando essas interferências no sistema, né? Um outro esquema é o difusor. O difusor, quando o som bate no difusor, na hora que ele espalha de uma forma que é mais equilibrada, assim, e aí as próprias ondas acabam matando assim mesmo. Depois que reflete, elas se cancelam e aí aquele som deixa de interferir no seu sistema, assim, né? Aí aqui, tipo assim, num clube, numa balada, é muito difícil. Geralmente a galera faz esse tipo de tratamento, mas em estúdio, assim. Apesar que, dependendo do clube, tem gente que se preocupa, ainda mais com o lance de vazar-som dos vizinhos e tal, dependendo do lugar que você for. É isso aí, família. Eu acho que se o Spock quiser falar um pouco aí, o que eu tinha pra mostrar pra vocês é essa vibe mesmo, certo? Boa. O pessoal tá falando pra eu falar um pouco sobre o pré-amplificador, né? Aqui no House eles têm esse pré-amplificador que é o Jatubs. O Jatubs, ele é um equipamento que a gente chama de pré-amplificador, mas ele não é só um pré-amplificador. Ele pré-amplifica o sinal do toca-disco, do microfone que a gente liga nele, mas dentro dele tem um equalizador gráfico e também tem um paramétrico. E quando a gente está tocando, uma das coisas que influencia também é o tipo de mídia que você está tocando, porque assim, o vinil, cada estúdio tem uma mesa de som, tem um cara que mixa com um ouvido diferente, foi masterizado de um jeito. Então, música por música, você vai ter que mudar. E o pré-amplificador, ele tem esses controles que é pra você rapidamente, assim, né? Quem quiser depois ver aí de perto, aí os meninos vão operar o pré e vai dar pra vocês também ouvirem e sacarem aí, certo? E é isso aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tem como saber assim, tipo, se operando ali, onde que vai queimar, tipo, quando não vai queimar, mais ou menos, pá, controlando ali. O lance de queimar ou não queimar tem a ver com como você está alimentando os seus alto-falantes, assim. Eu aprendi que é mais fácil do que parece. Se o seu alto-falante tem 1000 watts, você compra uma potência de 1000 watts. Se você comprar uma potência de 1000 watts, você vai garantir que você nunca vai passar mais do que o alto-falante suporta. Porque, assim, no meu sistema é assim, alguns sistemas você trabalha com uma certa folga, porque existe perda no sinal também. Então, se você tem um sistema que é um pouco mais forte, você garante que você está mandando a wattagem certa, só que aí você tem que ficar mais esperto. Nunca deixar os amplificadores, se você tem o clipe, aquela luz de clipe, né? Se está acendendo aquela luz de clipe, significa assim, ó, você está mandando mais sinal do que eu suporto. É um sinal de alerta, assim, no trânsito vermelho não é pare, geralmente a luz vermelho, geralmente a luz de clipe é vermelha, então se você vê que está acendendo as luzes, é hora de você sempre segurar e sempre trabalhar ali na margem de segurança do amplificador para não forçar os falantes. O reggae quando tá no alto assim, é quantos decibéis que alcança? Depende do sistema, assim, por exemplo, aqui num local aberto, eu diria que até uns 100 decibéis, 120 decibéis, mas isso é super alto, assim. A limiar da nossa audição é 90 decibéis. A partir de 90 decibéis, você pode ficar exposto a esse volume 8 horas sem prejudicar a sua audição.
só que é uma proporção logarítmica. De 3 em 3 decibéis, o som, a gente tem a impressão que o som dobra. Então 93 decibéis, você pode ficar 4 horas. 96 decibéis, você pode ficar 2 horas. 102 decibéis, você pode ficar 1h30. E assim vai, entendeu? Então, tipo, num clube fechado, um sistema de som desse é até demais, assim, você não precisa de tudo isso. Mas a gente põe porque a gente gosta de ter aquela pressão do grave e tal. E é isso aí, mas tem que sempre usar protetor e ser consciente, sacou? Porque é aquilo, o reggae tem que bater, mas você não tem que sentir dor, né? Fala aí, Hans. Eu gostaria que o Spock explicasse um pouco pra galera da questão das caixas, tipo, como a scoop soa, o motivo também que às vezes também não é tão legal ter scoop em cima da scoop, saca? Opção de outro modelo de caixa, pra galera que for montar o sistema de som, de repente não pegar o padrão do que em São Paulo tem muito, tá ligado? A parada que você fala bastante. Vamos lá. Scoop, ela foi uma caixa que foi projetada para se trabalhar exatamente da forma que tá ali, ó. 4 caixas juntas, com saídas de ar para o chão. Essa é a forma que o engenheiro sonoro lá, acho que foi o Rog Mogali, criou a caixa e fez com que ela pudesse extrair 100% do Precision Drives, que é o alto-falante original da caixa, que é o modelo PD1850. Ele é 800 watts, ou seja, essa caixa ela vai dar acoplamento para som no máximo de 800 watts. Várias equipes de São Paulo que colocam alto-falante de 1000, 1600, até 5000 watts de 18, aqueles Target Bass super foda, taramps, não sei o que. Só que a caixa em si, ela foi feita para gerar um som até 800 watts, vamos dizer. Se você coloca um alto-falante acima disso, por mais que você coloque o alto-falante no talo, a caixa vai entregar 800 watts de som. E ao você colocar um alto-falante de mais de 800 watts na caixa, você faz com que a caixa trabalhe de uma forma errada. Ela não foi estipulada ali desse projeto ser montada para aumentar um alto-falante de 1000. O alto-falante de 1000 vai gerar muito mais ar dentro da caixa do que um alto-falante de 800 watts. Aí você põe alto-falante de 1600, vai gerar o dobro do que o alto-falante de 800 watts conseguiria gerar. Com isso, você usa a caixa um ano, já tem que jogar a caixa fora, porque ela não suporta isso, né? Outra coisa super importante para a equipe que está construindo o sistema de som agora, uma scoop nas antigas, com os alto-falantes que tinham antes, cornetas que tinham antes, você conseguia montar um sistema de som igual tem no pré-amp do Diamant ali, do Fuguinha, 3 vias. Antigamente você conseguia ter o alto-falante para pôr na scoop, para tocar o grave ali, saindo dos 100 Hz, 130, ficando ali variando no 120, 130 Hz, com o que faria que você livrasse o grave da caixa de voz. Você deixando a sua scoop tocar um pouco mais de 100 Hz, você tira os 100 Hz 110 Hz das suas caixas de voz, porque não tem grave no sistema 3 vias. Aí você vai dividir o grave e o subgrave nas partes de baixo do sistema, nas Mogali. Parte de voz já vai sair o médio grave com grave, e aí você vai ter um médio agudo em cima, que vai tocar o médio agudo e o agudo. Aí você imagina, beleza, hoje eu estou montando um sistema de som, não vou ter mais alto-falante igual tinha antes, que funcionava daquela forma. Até tenho, mas não vou ter como comprar um Precision Drives lá, importar, pagar só de importação, sei lá quanto. Tipo, um valor de montar minha parede de som inteira. Tipo, muito caro, inviável para um soundman do gueto montar um sistema de som. E o que o cara tava, o Mauro estava explicando para vocês, que a gente meio que escuta de 20 até 20 mil Hz, que no caso é o que está sendo dividido ali. Esses 20 a 20 mil está sendo dividido na caixa do Diamant ali, ó. Ele está até 120, 130 Hz ali nas scoop, que é o corte que está fixo no pré-amp dele. As caixas de voz está tocando de 120, que é a saída da scoop, está indo para a voz. E ali no final da voz, que eu não sei quanto que é o corte que está fixo no pré, sai da voz e começa a cornetas, que vai tocar o médio grave e o agudo. Eu vou ligar meu computador no sound e eu vou tocar como se fosse o que a gente chama de onda pura ou senoide, assim, 60 Hz, 1000 Hz, 15 mil Hz, para vocês conseguirem ouvir e entender mais ou menos o que a gente está falando, assim. Mas pode continuar aí, Raça, desculpa interromper. Não, fez. Enfim, como a gente estava falando, no sistema do Diamant a gente dividiu o espectro até 20 mil Hz em um sistema de som 3 vias. Se você já for pro lado do meu sistema de som, eu tenho um sistema de som 4 vias. Hoje ele está ligado com 2 linhas de sub trabalhando na mesma frequência. Tenho as T18 da Electro Voice e tenho as Mogali trabalhando com o mesmo corte de frequência, até 100 Hz. Se eu fosse usar só as scoops,
e teria que ficar no 100 Hz, porque é o máximo que ela chega. Se eu fosse ficar só com as outras que tá com o alto-falante invertido, teve um pessoal que frequentou as festas que a gente montava antes, via que o som daquelas caixas ali, por não ser tão, pode não ser tão profundo quanto o som que era os da Scoop, que o pessoal tá acostumado a escutar roots e tal. Aquela caixa ali, ela tem um range de frequência muito mais alto do que o da Scoop. Ou seja, se eu fosse usar só T18, ela iria, ao invés de morrer nos 100 Hz, eu conseguiria usar ela até os 200. Ao eu levar o corte de frequência até os 200 Hz, eu já tenho uma folga enorme na minha parte de graves e médio graves para montar um sistema de som 3 vias. Imagina, na Scoop eu tenho até 100 Hz para montar um sistema de som. Aí eu vou pensar, pô, vou montar um sistema de som 3 vias, eu vou ficar amarrado na Scoop até 100 Hz. Se eu for colocar um 3 vias na Scoop, eu vou ter que colocar a caixa tipo de 15 no grave, para fazer o grave e a voz. Porque seria o alto-falante de 18, o alto-falante de 15, e aí viria a corneta e os tweeter para fazer a terceira via, a terceira via do sistema para completar o grave, o subgrave, o grave, o médio grave e o médio agudo e os agudos lá em cima. No meu sistema, com aquelas T18, quando você vai montar um sistema de som, você não precisa montar Scoop. Você monta aquele ali, ou você vai lá no seu crossover e deixa o corte em 200 Hz. Em 200 Hz você pode colocar qualquer caixa de voz, qualquer uma, até essa daqui, ó. Você pode pôr lá em cima daquelas caixas. Você pega duas dessa aqui, põe em cima das minhas caixas. Ele mesmo ela sendo ativa, por eu ter folga até os 200 Hz ali, aqui não vai sair grave nenhum. Vai sair só voz aqui, ou seja, para essa caixa funcionar falando só voz, perfeitamente, vai ser muito mais fácil do que ela funcionar com grave, com sub, com não sei o que é o que você tem que ser esperto na hora de você montar o seu sistema de som. Ao você montar um sistema de som com Scoop, a probabilidade de você se dar bem é com um sistema de som com mais de 4 vias. Você precisa ter uma caixa de grave, porque a sua Scoop não tem grave. Aí você ou monta uma caixa de voz que toca voz e grave, para você ter um sistema de som 3 vias, ou você pega um sub que toca sub e grave, ao invés da voz que toca voz e grave. Você joga a voz para tocar na caixa de sub, o grave para tocar na caixa de sub. Vai lá na T18, 200 Hz. Eu jogo aquelas duas caixas que tá lá em cima, a caixa que tá lá em cima tem alto-falante de 12 e corneta. O alto-falante de 12 vai tocar de 200 Hz até 1.8, até 1800 Hz, que é onde começa o corte da corneta. Seria praticamente a mesma coisa que eu pegasse aquelas 4T18 e as minhas caixas de voz e ligar no preamp do Puguinha. Seria meio que um funcionamento perfeito. Ele iria casar, vamos dizer assim, com o que o preamp do Puguinha tem ali em 3 vias para oferecer para um cara que está montando um sistema de som. E aí? Yeah. Aí, família, só exemplificando aqui esse lance das frequências. Agora, ó, durante 10 segundos a gente vai ouvir de 20 a 20 mil Hz. Vocês estão prontos? Aí, ó, ouviram? 20 a 20 mil Hz. Aí, ó, isso aqui deve ser o sistema, ou a frequência mais grave que o sistema reproduz. 30 Hz. Espera aí, deixa eu setar aqui. Ó. Você quase não ouve, na verdade. É uma frequência que você mais sente do que escuta, certo? Aí, ó, mas e 60 Hz? Isso é 60 Hz. 120 Hz. Médio grave. Começa a entrar no médio grave. 240 Hz. 250 Hz. Por causa tá tocando agora nos 15. Se vocês prestarem atenção, vocês vão vendo que o som vai subindo assim, né? Para 500 Hz. Daí 500 Hz, 1000 Hz. Dois 2000 Hz. É 4000 Hz. Essa é a frequência mais irritante que a gente consegue ouvir, é 4000 Hz. É 8000 Hz.
Hz. 20 mil Hz. Não ouve. É muito difícil. Só 20 mil Hz cachorro escuta. Tipo, geralmente criança, gente que é mais nova, assim, consegue ouvir mais os agudos, assim, porque conforme a gente vai envelhecendo também, a gente vai perdendo essa percepção das frequências mais agudas, assim, também. Por isso que é sempre importante preservar a audição, usar protetor e tal. Mesmo se você não tenha proteção, depois de um tempo que você está muito na frente das caixas, sai uma meia horinha, vai um pouco mais para lá, vai pegar um negócio para beber. Sempre bom dar esse descanso para os nossos ouvidos, certo? A pergunta foi sobre os dutos de ar que tem dentro da Scoop. Igual eu estava explicando antes, a Scoop, ela foi feita, ela tem esse projeto que é justamente para você aproveitar o movimento de trás do alto-falante. Então o som que sai atrás do alto-falante, ele percorre aquele caracol ali e sai em cima. Geralmente caixa que fala frequência abaixo de 200 Hz tem duto, igual aquelas de cima ali tem aqueles quadradinhos, aquelas ali de 15 tem os redondos. O duto é por onde o ar vai sair, ele tem uma ressonância também, ele também vai dar um acento ali naquela frequência ali. E mais ou menos essa é a ideia. A pergunta, tipo, resumida foi o quê? A Scoop tem 800 watts. Se em um futuro eu quiser ter um sistema de som com mais potência, foi isso? Qual seria a forma mais correta? E no seu caso, que ali os alto-falantes são invertidos, ali eu posso colocar até quantos watts? A gente volta naquela mesma parte de que lá em 1900 e bolinha o cara pegou lá, foi projetando, ele escolheu um alto-falante. Primeiro de tudo, todas as caixas de som que vocês vê profissionalmente na rua, o cara não fez a caixa de som e colocou o alto-falante lá. Ele escolheu um alto-falante em cima de todos os parâmetros que aquele alto-falante funciona, o tanto que ele se movimenta, a distância que ele tem de borda para borda, o tamanho do ar que ele mexe, tudo o cara baseou ali e constituiu toda aquela ideia para sair tipo a Scoop, vamos dizer assim. Se você tem um sistema de som e tem duas Scoop, você quer ter mais potência no seu som, você precisa pôr mais caixa. Se você aumentar a potência do seu alto-falante, pode ser que você tenha um pouquinho mais de som, só que você vai correr um pouquinho mais de risco também. Outro fato super mega importante de se construir um sistema de som é prestar muito atenção no alto-falante que você vai pôr na caixa. O Precision Drives que vai nessa Scoop, ele tem 17 centímetros de comprimento pro fundo, assim, de tipo, da parte do imã para frente dele, ele tem 17 centímetros de largura. Esses oversound que eu uso na minha caixa, ele tem 23,5. Ele é tipo, isso daqui a mais do que o alto-falante original que foi feito para pôr na Scoop. Ou seja, todos os alto-falantes nacionais, eles vão ter em base de 20 a mais de 20 centímetros de comprimento. Nenhum é raso, como o pessoal fala, é fundo. Ele é comprido para trás. Com isso, você perde 50% do espaço interno que você tem dentro do gabinete acústico para amplificar o som. Ou seja, vai alterar o projeto. O som que era para sair da Scoop, vamos dizer que poucos são sounds aqui em São Paulo que trabalham com o alto-falante que não faz força para trabalhar. O papel da caixa de som é você pôr o alto-falante ali e o alto-falante trabalhar sem fazer força, gerando um timbre de potência, um som legal. Quando você coloca o alto-falante que acaba com o espaço dentro da caixa, você faz com que o alto-falante esquente mais. Você não dá espaço para o alto-falante conseguir trabalhar daquela melhor forma. Ali, naquelas caixas que tem o alto-falante invertido, eu quase esqueci de falar. Aquela caixa ali, quando ela foi feita, acho que foi em 83, que a Electrovoice lançou a T18, o alto-falante original dela era de 400 watts. Foi numa época que o mercado do áudio ele não tinha tanta potência em alto-falantes e amplificadores, eles foram lá e criaram um projeto de caixa de som que com um alto-falante de 400 watts você conseguia amplificar um bagulho para milhares de pessoas. Você dizer que na ondinha da caixa lá do funcionamento dela, quando ela sai dos 80 Hz, ela faz assim para cima, tá ligado? Tipo, ela sobe lá em cima no 120 e 140 Hz, ela ainda tá subindo, enquanto depois dos 100 Hz a Scoop tá descendo o som, tá ligado? Tipo, aos 100 Hz o som morre na Scoop. Naquela dali, até os 250 Hz o som ainda tá subindo, tá ligado? Isso pode ser bom, quanto pode ser ruim. Se você for uma pessoa que coloca um alto-falante muito forte e aumenta demais, por a caixa já ter esse pico no som, você vai fazer o som ficar ruim. Só que se você for um cara inteligente, não foi que eu fui inteligente, mas se você for um cara esperto igual eu fui, quando eu comecei a Smoke Dub, eu comecei com o alto-falante naquela caixa ali que não tinha nem marca, nem sei quantos watts tinha, 300 watts.
Meus alto-falantes da voz tinha 150 watts. E tipo, o pessoal olhava pra minhas potências, uma watt som 720. E tipo, tinha 100 pessoas, 200 pessoas na festa, todo mundo dançando, ouvindo música. Aí ficava, cara, mas tem uma potência de 70 watts por canal empurrando um PAzinho, que era alto-falante de 15 corneta na mesma caixa. Eu ficava, é porque o alto-falante tá direcionado certinho pra caixa, certinho pra potência. Porque o pessoal vai e monta uma parede de som gigante, mas o alto-falante não é certo. A potência que está empurrando também não é certo. Você vai acabar gastando 5 vezes mais dinheiro do que era para você ter gastado e montado um sistema de som que funciona correto. Só complementando a ideia, é assim, como a gente estava falando que a gente usa caixas de som antigas, assim, né, para sonorizar, no projeto original era sempre para uma wattagem de falante bem mais baixa do que os falantes que a gente tem hoje em dia. Então, diz a lenda que falante... Isso. Diz a lenda que qualquer caixa que você colocar um falante com mais de 800 watts, a caixa começa a abrir. Então, por isso que tem gente que prefere não usar, manter o com de 800 ou mais fraco, para não abrir a caixa. Mas tem falante importado de 1.500 watts, 2.000 watts. Você tem que fazer uma caixa super reforçada para você poder usar. Mas é isso, se você quer mais pressão sonora no seu sistema, aí você faz mais caixa, tá ligado? Alguém mais com perguntas? A caixa, qual o valor estipulado decente funcional? Então, se você quer montar um sistema de som, não tem dinheiro, não é difícil, velho. Vai lá no Google, projeto da caixa que você quer. Lembrando sempre que quando você vai montar um sistema de som, você já tem que ter em mente o alto-falante que você vai usar, o quanto é a madeira, parafuso, cola, tudo, tá ligado? Porque não adianta você montar uma scoop e tentar pôr uma caixa minha daquela de voz em cima da scoop. Não vai ficar legal, tá ligado? Porque minhas caixas lá em cima, elas têm pouco espaço interno para o alto-falante, não sai grave. As minhas caixas ali é pique que uma line array dessas modernas, só que ela trabalha em pé. Ela não fica pendurada igual aquelas todas, é uma line array vertical, ela fica em pé. Não sai grave. Por isso que eu tenho alto-falante de 15 no som agora, para justamente livrar a frequência de grave daquela caixa. Quando eu tava fazendo uns pancadão, uns bailes na minha quebrada, eu tava alugando as duas scoop e as duas de voz, que era o que eu tinha de som, pro pessoal fazer uns bailão mesmo. Tava explodindo minhas caixas de voz. Todo dia eu tinha que apertar as alças, porque tinha grave na caixa. As alças até saía da caixa, assim, caía. Então, tipo, quer montar uma caixa de som? Escolhe um projeto. Eu aconselho qualquer equipe de som que for começar a montar um sistema de som, montar T18. Não por causa de, tipo, que é caro e tal. É porque é baratinha mesmo, facinho de montar. Se você for no marceneiro pedir pra ele montar, se ele cobrar mais que R$450, você procura outro. Tipo, com R$1.500 você monta um sistema de som que você já pode fazer suas festas de boa, com qualidade, isso encaixa, sem potência, porque ali na parte de potência, amplificadores e tudo mais, é uma coisa que é muito à parte. Você pode gastar R$1.000 e montar um sistema de som que já supre os seus eventos, ou você pode gastar R$100.000 e vai ser a mesma coisa, vai suprir o seu evento da mesma forma. Então meio que não é legal você ter em mente que você vai gastar R$100.000 para montar um sound. O legal é você montar um sound, primeiro de tudo, o menor possível. Se você não tem influência nenhuma com som, não sabe operar um sistema de som, começa pequeno. Se você queimar um alto-falante de um sound pequeno, vai ser barato para arrumar. Se você já começar com um sistema de som com 4 scoops, se você queimar, vai ser 4 de 18 que vai queimar. É R$300 cada de 18 para consertar. Então, tipo, o seu sound, você tem que ter em mente ao montar um sistema de som, principalmente no que você tem que continuar vivo com aquele sistema de som funcionando para sempre, vamos dizer assim. Não tem que imaginar, meu alto-falante tem que durar 1 ano. Não, seu alto-falante tem que durar para sempre. Você tem que cuidar do seu sistema de som para que ele trabalhe sempre certinho, lindo e maravilhoso. Eu já falei pra caralho, você é louco. Madeira, o tipo da madeira. Madeira. Aí que tá. Tem várias pessoas que montam caixa de som que ficam, madeira tal, madeira tal. Só que isso é um bagulho que é muito controverso, vamos dizer assim, ó. Se você chegar na madeireira pra comprar madeireira, ela pode falar que é virola. Você vai saber se é virola? A madeira que eu compro lá é Suma Uma. Tem a Suma Uma, que é a Suma Uma de R$180, e tem a chapa de R$140, que é a Suma Uma por fora e por dentro é pinhos. Aí se o cara mistura madeira, como você vai saber que madeira que é? Se não for uma madeira de lei, que tem desenhos, cheiro, igual você falou, você não vai conseguir comprar uma chapa de compensado naval de... Nem sei que madeira de lei é, peroba. Não tem compensado naval de peroba. Não tem, porque os caras não fazem. Às vezes ele faz os filetinhos, coloca lá. Mas os caras vai querer fazer uma chapa de compensado naval de peroba, vai durar pra resto da vida? Os caras não vai querer fazer um bagulho desse.
Só complementando a ideia, é que, tipo assim, instrumento musical, dependendo da qualidade da madeira, o preço muda também, tá ligado? E com caixa de som a mesma coisa. Então, cada madeira tem um timbre diferente, tá ligado? E tem o lance também da durabilidade. A gente vai jogar caixa no caminhão, carregar pra cima e pra baixo 1000 vezes. Eu lembro quando eu montei meu sistema de som, eu levei as caixas na loja pro... Não lembro porque o cara falou assim, essa sua caixa aí vai durar 20 shows, depois não vai servir pra nada. Eu já fiz bem mais que 20, assim, porque ele falou que a madeira não era muito boa, assim, e tal. Mas o lance é o da timbragem, tá ligado? Porque a madeira, o tipo da madeira varia a densidade, tá ligado? Então, dependendo da densidade da madeira, o som passa mais ou menos, tá ligado? E aí muda o timbre da caixa também, tá ligado? Só complementando, uma vez eu vi que os pessoal fazia as paradas de laranjeira, um bagulho mais top. Na antiga madeireira que eu fui, tinha escolha de qualquer madeira que você quisesse. Até se você quisesse escolher uma madeira para eles fazerem a chapa de compensado para você, com 10 mãos de cola eles faziam, né? Aí o besta, mandei o e-mail para lá. Quanto que? Eu não lembro se era laranjeira, mas era tipo uma dessas madeiras bem top. Sei que quando eu recebi o e-mail, cada chapa custava R$380. Só a chapa. Aí você põe, para fazer um par de scoop, você gasta 4 chapas. Cola, R$50. Parafuso, uma caixa de parafuso é R$40. Aí você fala, pô, tô fudido. O dinheiro que dava pra me comprar meu sound inteiro, montar o sound inteiro com uma madeira rígida e boa. Ou compra disco. Ou compra madeira. Então, tipo... Entendeu? Mais alguma pergunta a respeito de som? Uma pergunta. Um módulo de som de carro, tem diferença no amplificador? Não tem. Temos sistemas de som aqui na Zona Sul que funcionam com um amplificador de carro e é muito bom. O 4P, sistema de som, ele funciona com amplificador e é muito bom. O que você tem que ter em mente é que você vai ter um sistema de som que funciona não com 110 ou 220, mas com 12 watts. Para você manter uma corrente boa de 12 watts, você vai ter que ter um... Não lembro como é o nome, não é transformador. Inversor. Não. É tipo um módulo de carro, uma fonte, que o pessoal fala, esqueci o nome, a fonte mesmo. Você tem que ter uma fonte ligada lá no 220 para alimentar os seus módulos, para que eles tenham carga fluente de energia ali, para eles não... Porque na energia de carro, por você trabalhar com 12 volts, ele é mais sensível. Às vezes, se você não estiver recebendo os 12 volts certinho lá, você não vai conseguir aumentar o seu som e deixar ele com a qualidade da hora. Ele vai ficar meio, tá ligado? Capenga, mas em questão de amplificação, se você ligar correto, deixar tudo distribuído certinho, o amplificador de 1000 watts profissional, o amplificador de 1000 watts de carro vai ser a mesma coisa, vai ser os 1000 watts. Assim, só complementando essa ideia, porque é uma parada que é bem polêmica, assim, né? De som automotivo e som profissional. O que não falam pra gente é que se você fica ligado ali nos watts, quantos não sei o que, é tudo estratégia de marketing, assim, você tem que sempre observar sensibilidade. Alto-falante de carro, ele tem que ser mais rígido, porque o carro passa em cima dos buracos, passa em cima das lombadas, não pode ser o cone dele não pode ser muito mole, senão no primeiro buraco que você passar vai arregaçar seu falante. Então ele é mais rígido. Se ele é mais rígido, a potência tem que ser mais forte para empurrar ele. Não pode ser a mesma... sacou? Tipo, o papel... Esses cones é tudo de papel, assim. Ele é mais molinho. O de alto-falante é mais rígido. Então, a potência de automotiva, geralmente ela é mais forte, tem mais watts, que é para empurrar. Mas é isso que o Spock falou. A única coisa que muda é que a tensão vai ser 12 volts e não vai ser 110, 220. Sacou? E aí, é isso? Boa! Quando tiver dúvidas, quiser mandar lá na internet, Facebook. Lembra que ano que vem vai ter o curso na Vila Guilherme. Curso que já tem um sistema de som montado, só chegar lá e já mexer no pré-amp, DBX, lá tem tudo, velho. Tem pré-amp, tem DBX. Dá pra aprender mexendo na prática, saca? Ir lá e meter a mão mesmo. Resumindo, esses dois são um monstro. Esse aqui, ó, construiu 2 scoop ali pra gente que vai completar a 3ª torre nossa em 2 dias. Monstro. Chama o Spock, chama o Diego Diamant, que os caras representam aí São Paulo Sound System, certo? Damos graças aí. Vamos começar a sessão. Vai ter um bass, live bass com Camp, ele vai passar o baixo ali, inspirado no Dub Judah. Them never know some already. Light up my spliff and go on. Me say me ready now. Everything me know. From the band, man, I
real rebel, yo. Set the trend, no coulda never ever second, no. No, me say me ready, no. 5 plus 7, no. 12 tribes, harder me now, let it go. Like the Charlie Scrabble, hotter than a pepper, no. No. So pepper, anytime we pass through. A hardcore thing, and the wish I never true. Now every DJ have a song up in a queue. We so mix it down like a ital stew. Them hear my voice and them asking now. Oh, me so clean, oh, me so fresh, and me so new. In the hills like the mountain dew. Lord, me stand smooth like a damn shampoo. Shoulda run, shoulda fly, shoulda flow. Just to take a walk in my avenue. Me contagious, man a flow. But if you don't like me, then I don't like you. The boy Judas, the man go get slow. Many are called and chosen are few. Me do me thing, me just cut and go through. And you me start sing them a screw. But me ready now. Everything baby know. From the band, man, I real rebel, yo. Set the trend, me coulda never ever second, no. No, me say me ready, no. 5 plus 7, no. 12 tribes, harder me now, let it go. Like the Charlie Scrabble, hotter than a pepper, no. Hot. Them say a long time now. Them a request me wanna be. The people want to move them feet and have a good time now.